As habitações que mostraste, o de Madrid, tinha a ver com um plano de pormenor já pré-existente, por isso tinha que se trabalhar em âmbitos que são do habitat, em que as exigências são completamente diferentes de um edifício público, em fachadas completamente diferentes, com exposições solares, e enfim, em que isso se resolve com aquelas proteções, palas variadas e estudadas para cada uma. Mas há depois o edifício na Alta de Lisboa que me põe um bocadinho a refletir sobre, para já, o projeto parte de um pressuposto político, não é? Todos conhecemos aqueles projetos do Le Corbusier, por isso a sua visão. Muitos desconhecem que a construção do Le Corbusier também partia de uma clara orientação solar, umas reflexões sobre o clima e a forma como se colocavam. Mas, quando se faz, quero dizer, a pergunta que vou fazer agora é quanto a forma, qual é a relação hierárquica entre a forma daquele edifício e a sua necessária orientação. Constróis um quarteirão, escolhes colocar para o exterior todo aquele sistema de espaço público, do pátio, do espaço público da casa, enfim, social, com umas claras, de uma forma um bocadinho contraditória naquela teoria da exposição solar a sul, uma proteção. Como é que lidaste com isso? Como é que esse projeto ainda está em desenvolvimento. E nós começámos por fazer um estudo prévio, uma primeira aproximação, e fizemos a maquete e não conversámos com o Guilherme. Depois ele chegou lá e ficou muito zangado, porque realmente aquilo tem imensos problemas, mas estamos agora a trabalhar neles e a tentar melhorar. Quer dizer, às vezes nós podemos começar e dar passos completamente racionais e depois está tudo muito certinho e é extremamente aborrecido. Outras vezes há este tipo de perturbações, mas que depois se tentam reconduzir e que podem chegar a resultados bastante consistentes, porque o que nós estamos a tentar fazer é tornar o projeto um pouco menos puro e, portanto, perfurar alguns planos que parece que deveriam estar fechados e abrir do lado contrário e contrabalançar e refletir luz e, portanto, isso vai originar um equilíbrio que me parece que pode ser razoável. E, por outro lado, eu acho que o clima de Lisboa é relativamente pacífico e, portanto, permite que se utilizem orientações que noutros países e noutros climas seriam insuportáveis e aqui consegue-se com um certo jeito dar a volta a isso. É uma verdade. Pois arrumaste. Não, mas o que é verdade não tinha, mas esta coisa do processo de arquitetura é algo que muitas vezes é um tema sobre o qual me tenho várias vezes confrontado, que é o projeto até... Desculpa lá a interrupção, mas há um livro que eu comprei quando acabei de estudar, que é uma análise feita pelo Brian Brace Taylor, que é um crítico de arquitetura que vive em Paris, sobre o edifício do Exército de Salvação do Corbusier. E esse livro fez-me imensa impressão, porque para mim o Corbusier era o absoluto herói, e eu gostava imenso da arquitetura dele, e a descrição é de uma crueza atroz, diz coisas deste género, quer dizer, diz e documenta cartas dos promotores e do Corbusier e a discussão que houve, e tem momentos completamente fantásticos. A começar, este é um bocado lateral, mas já agora tem piada, que é, ele recebe uma carta do promotor a dizer que o queriam convidar para o concurso para fazer aquele projeto. E ele responde, convidar para o concurso? Eu vou ver se tenho tempo para lhes fazer um projeto. Como vocês sabem, eu sou um arquiteto importantíssimo.
não me posso dar ao luxo de estar a fazer concursos. É uma coisa deste ano completamente de príncipe iluminado e autocrático. Mas o outro aspecto que eu acho muito interessante é que quando o edifício é acabado, está acabado, ele não tem aquela imagem que nós hoje vivemos, que tem uns briçolés coloridos, tinha uma fachada de vidro simples, virada a sul. E depois há uma carta do lado dos responsáveis do Exército de Salvação que diziam por trás desse vidro é suposto estar uma série de camaradas e é suposto as pessoas dormirem e ninguém conseguia dormir com o calor e com a luz e isto e aquilo e o outro, e depois tinham só uns posteiros muito frágeis e perguntavam ao Corbusier como é que haviam de resolver. E ele respondia com uma grande arrogância e dizia: vocês não fizeram o que eu tinha dito. Eu agora vou acrescentar a brincar de doce estúpido. O que eu tinha no projeto era uma série de tubos de água no exterior da fachada que borrifavam os alçados e que dessa maneira refrescavam o espaço interior. Quer dizer, nós hoje percebemos perfeitamente que isto é de uma ingenuidade e de uma ignorância atroz, porque o efeito de estufa não se compadece com este borrifar dos vidros com água. Mas o Corbusier tinha este sentido, que era um trabalho genial, mas que muitas vezes, do ponto de vista tecnológico, falhou, e tão depressa dava a maior importância à orientação e parecia ser um sábio a trabalhá-la, como fazia este tipo de coisas completamente ingênuas. Depois ele entrou em ruptura com os promotores e foi um ex-colaborador dele que desenhou aqueles briços solés que ele nunca aceitou, que hoje fazem parte da imagem do edifício. Ele zangou-se com o ex-colaborador e aquilo é uma história terrível. E, portanto, esse mito de que ele lidava muito bem com as orientações e com os aspectos climáticos e tecnológicos do edifício é uma montagem que não é completamente real. E isso é uma das razões, não só no trabalho dele, mas de muitos arquitetos do movimento moderno, que faz com que o movimento moderno tenha esse período heróico fortíssimo e cheio de promessas e depois tenha caído completamente porque as pessoas deixaram de acreditar. Naquela altura era possível construir tudo, porque bastava o arquiteto falar e as pessoas acreditavam. Quando começou a haver falhanços, houve um retrocesso e há um período muito alongado de dificuldades que em certa medida tem a ver com isso. Nós hoje, quando olhamos para este período do movimento moderno, encontramos lá quase tudo. Então a obra de Corbusier faz quase o círculo completo de tudo o que era, todas as experiências que era possível fazer naquela altura. Mas como elas não eram completamente consistentes, são fascinantes, mas não são seguras e acabaram por criar uma certa dificuldade. E nós hoje voltamos a projetos como este, por exemplo, que eu retomei, do Esprit Nouveau e outros que eu gosto imenso, que têm uma força arquitetónica potencial extraordinária. Quando nós vemos as fotografias das obras com os automóveis que havia na altura, percebemos o enorme desfazamento que existe, mas que ainda se mantêm em muitos aspectos completamente pertinentes e nunca chegaram a ser desenvolvidos até às suas últimas consequências. Mas depois, do ponto de vista tecnológico, naquela altura era impossível construir aquilo de uma maneira correta e completamente convincente. E é por isso que acontece uma coisa que eu gosto muito de referir, que é num bairro ao pé de Milão, que é uma casa do Figini Paulini, que eu fui uma vez visitar, com uns colegas nossos lá em Milão, não sei se também foste. Não. Nessa altura não sei se foste. E que há fotografias do bairro com 2 ou 3 casas moderníssimas, uma delas é aquela, e hoje quando lá vamos, as casas são todas completamente conservadoras e parecem do século anterior àquela, porque entretanto houve um retrocesso e fazem-se lá casas que seriam correspondentes às nossas casas da Quinta da Marinha, mas nos arredores de Milão. Sim, na realidade aquela era uma altura que a tecnologia, aquela confiança absoluta sobre... Pois, mas depois com os falhanços tudo isso foi posto em causa. Mas não é disso que estás a querer dizer, que é a habitação no alto de Lisboa. Assumir assim o erro nós hoje temos possibilidades de análise e de proposta que não têm já nada a ver com isso e, portanto, temos todas as possibilidades de não falhar e de chegar a soluções bastante competentes.